Vamos começar a discutir. A Rosa, nesses capítulos, ela chama a atenção de personagens que, quando a gente lê O Capital e outras obras do Marx, ficam num segundo plano tão grande que a gente nem se preocupa com eles. Como é o caso aí do Sismondi. O Marx, ele bate muito no Sismondi. Opa, o Francisco está chegando aí. E aí, Francisco? E aí, boa noite. Tudo tranquilo? Oi, boa noite, professor. Francisco, nós estamos começando a discutir. O Francisco é da Universidade de Pelotas, viu, Vitor? O Vitor vai fazer parte do grupo que vai começar a leitura do livro 1 do Capital esse semestre. Junto com você, Francisco. Você vai participar do mesmo grupo dele. Eu acho que vai ser um bom debate. Ah, legal. Aí vai ser, como é que vai ser os horários? Já tem mais um cronograma desse grupo? Isso aí, Francisco, é o seguinte. Na primeira semana letiva da UFSM, tem o chamado ajuste de matrícula, em que os estudantes se matriculam em disciplinas que não estavam matriculados ainda, trocam disciplinas. Então, é uma última organização das matrículas em disciplina. É só nessa semana que nós vamos ficar sabendo a disponibilidade de todos. E aí nós vamos fazer uma reunião. Eu já vou começar a entrar em contato no início dessa semana de reajuste, para a gente ver que dia a gente poderia fazer uma reunião com todos. E nessa reunião com todos, a gente combina a data e horário que sejam compatíveis com a agenda de todo mundo. E aí a gente monta um calendário e começa a discutir. É claro que depois dessa reunião, eu vou montar o calendário e aí vai ter o prazo de pelo menos uma semana para a gente ler o primeiro texto, que é um trecho do manifesto. Usualmente a gente começa lendo um trecho do manifesto e dá uma visão panorâmica do desenvolvimento do capitalismo, né? que é o que o Marx analisa no Capital, né? Então, vamos definir tudo isso na primeira semana. Vamos tentar definir tudo isso na primeira semana. Até agora, o projeto está estimadamente com 5 grupos de debate nesse primeiro semestre. Esse grupo, que deve terminar em abril, maio, mais tardar. O grupo novo do livro 1. O grupo que está terminando o livro 1. O grupo do livro 2. E talvez um grupo de discussão da obra do Pachucanes. O Yevgeny Pachucanes, que tem um livro sobre direito sob um ponto de vista marxista. É um livro muito interessante, que ele publicou em 1924 ou 25, naquele agito da Revolução Russa, né? Esse livro é muito usado por pessoas do direito que querem tomar contato com uma concepção marxista do direito, que é o que o Pachucanes tentou discutir.
É um livro pequeno, mas muito importante, eu acho. Vale a pena. E aí, terminando esse debate da Rosa, possivelmente a gente comece as teorias sobre a mais-valia, né, Pamela e Lucas? Ou os Gondrice, vamos escolher. Vamos ver o que é mais conveniente. É que a teoria sobre a mais-valia é o livro 4 do Capital, né? No plano do Marx. Mas eu peguei uma edição inglesa do Capital e depois eu peguei uma edição francesa do Maximilien Rubel, de toda a obra econômica do Marx, para ver o que o Marx falava do Sismondi, que é o principal personagem desses capítulos, em que a Rosa tenta discutir a acumulação do capital desde uma perspectiva histórica. Como eu estava dizendo, ela chama a nossa atenção para personagens e formulações teóricas que passam batido quando a gente lê o Capital. Por exemplo, a obra do Ricardo, que o Marx considera importante, a obra do McCulloch, que o Marx desanca o tempo todo. O Marx tem um particular desprezo por esse McCulloch, que foi um ricardiano. Você vê que as obras do Ricardo, em geral, são editadas por ele. Mas o Marx considerava esse cara um puto oportunista e tal. Achava que ele era um economista vulgar e mostra por quê no Capital. E o Jean-Baptiste Say, que o Marx também considerava um economista vulgar, um mero vulgarizador da obra do Adam Smith. Mas a gente entra em contato com a obra desses caras através de notas de rodapé, de pequenos comentários, de pequenas notas no meio do texto do Marx, e a gente nem se preocupa com eles, ou com as teses que eles desenvolvem. A Rosa reúne todo esse pessoal e organiza capítulos específicos para discutir a obra de cada um deles. E, no caso específico, a obra de cada um deles na sua relação com a obra do Sismondi. É interessante a gente notar que o Sismondi é o primeiro economista político que faz uma descrição das crises e da situação da classe operária no capitalismo. Cenário que a gente não vê na obra do Adam Smith, do Ricardo, do McCulloch, do Jean-Baptiste Say. Ele faz uma descrição da miséria, do desemprego, da população excedente. Aliás, o Marx considera que ele, junto com o Ricardo, é o criador desse conceito de população excedente, que o Marx chamaria de exército industrial de reserva. Mas a posição crítica que ele faz do capitalismo faz o Marx incluí-lo numa parte do manifesto que eu até quero ler aqui para a gente discutir, que é pequena, que o Marx chama de socialismo pequeno burguês. Por exemplo, o Marx, em toda essa busca que eu dei no Capital e em outras obras econômicas,
ele, com muita frequência, ele reproduz texto do Sismondi corroborando as suas teses sobre a miséria da classe trabalhadora, sobre a população excedente, sobre as crises. Mas quando o Marx avalia a obra do Sismondi, principalmente esses novos princípios de economia política, o Marx fala, olha, essa obra do Sismondi, que é a principal obra dele, trata fundamentalmente de capital e renda, mas ela não acrescenta um átomo sobre essa questão. Ele praticamente impugna a obra pelo seu objeto principal. Mas no manifesto, num trecho que eu vou ler daqui a pouco, o Marx considera que a crítica que o Sismondi faz à economia política e ao capital alimentaria posições reacionárias do ponto de vista político e histórico. O Lenin, eu quero ler esse texto do Lenin, escreveu no final do século XIX, que a Rosa menciona, né, quando ela está argumentando sobre o Sismondi, um livro chamado Sobre o Romantismo Econômico, que é uma crítica ao Sismondi. Vamos lembrar que o romantismo, aquele movimento filosófico, teórico, artístico, que desaguaria em posições nacionalistas, racistas, e alimentaria o fascismo e o nazismo. Eu vou ler esse trechinho do manifesto para a gente ter uma ideia de como via o Marx, como o Marx via o Sismondi no seu conjunto. E não consta que o Marx tenha aberto mão desse ponto de vista sobre o Sismondi no decorrer da sua vida. Eu vou pegar aqui uma edição da Penguin Books, e é um trecho do manifesto chamado Socialismo Pequeno Burguês. Então ele diz: a aristocracia feudal não foi a única classe posta abaixo pela burguesia, cujas condições de vida se deterioraram e definharam na moderna sociedade burguesa. Porque antes ele tinha falado do socialismo feudal. Os moradores dos burgos da Idade Média e o estamento do pequeno campesinato foram os precursores da burguesia moderna. Naqueles países em que a indústria e o comércio são menos desenvolvidos, essas classes seguem vegetando ao lado da burguesia ascendente, como classes em extinção. Nos países em que a civilização moderna se desenvolveu, formou-se uma nova pequena burguesia que paira entre o proletariado e a burguesia e se renova continuamente como complemento da sociedade burguesa. Devido à concorrência, porém, seus membros são constantemente rebaixados ao proletariado. Com o desenvolvimento da grande indústria, eles veem avizinhar-se o momento em que desaparecerão por completo como porção autônoma da sociedade moderna, sendo substituídos no comércio, na manufatura
e na agricultura por supervisores e empregados domésticos. Claro, o Marx achava que, naquele momento, o desenvolvimento da classe dos trabalhadores assalariados e dos empresários capitalistas tendia a extinguir todas as outras classes, né? Algo que não se corroborou historicamente. Essa pequena burguesia continua por aí se reproduzindo e continua havendo alfaiate, sapateiro, etc. Pequeno agricultor, agricultor familiar. Em países como a França, onde a classe dos camponeses representa bem mais da metade da população, era natural que os escritores favoráveis ao proletariado e contra a burguesia aplicassem o metro da pequena burguesia e do pequeno campesinato em sua crítica ao regime burguês, tomando assim o partido dos trabalhadores, mas do ponto de vista pequeno-burguês. Então, ele adere aos trabalhadores do ponto de vista pequeno-burguês. Foi desse modo que se constituiu o socialismo pequeno-burguês. Sismondi é o principal nome dessa literatura, não apenas na França, mas também na Inglaterra. Com grande perspicácia, vejam esse trecho, que praticamente fala coisas que a Rosa também adianta sobre o Sismondi. Com grande perspicácia, esse socialismo dissecou as contradições das modernas relações de produção. Ele revelou os embelezamentos hipócritas de autoria dos economistas. Demonstrou de maneira irrefutável os efeitos destrutivos da maquinaria e da divisão do trabalho, a concentração dos capitais e da propriedade da terra, a superprodução, as crises, o ocaso necessário da pequena burguesia e do pequeno campesinato, a miséria do proletariado, a anarquia da produção, a desproporção na distribuição da riqueza, a guerra de extermínio industrial travada pelos diversos países entre si. Até aqui, a gente está falando de uma temática que também é do capital. Mas aí ele continua. A dissolução dos velhos costumes, das velhas relações familiares e das velhas nacionalidades. Aqui é que entra a componente romântica nessa crítica. Em seu teor positivo, no entanto, esse socialismo deseja ou reimplantar os velhos meios de produção e circulação, e com eles as velhas relações de produção e a velha sociedade, ou aprisionar à força os modernos meios de produção e circulação nos moldes das velhas relações de produção que esses mesmos meios de produção modernos explodiram e tinham de explodir. Em ambos os casos, trata-se de um socialismo a um só tempo reacionário e utópico. Corporativismo na manufatura e economia patriarcal no campo são essas suas palavras definitivas. Em seu ulterior desenvolvimento, essa tendência se perdeu em covarde choradeira. Então, esse é o trecho que o Marx e o Engels, que o manifesto é assinado por ambos, aborda a obra do Sismondi. E aí o Marx vai repetir uma abordagem da obra do Sismondi na Miséria da Filosofia, em vários outros textos, e numa quantidade muito grande de trechos do Capital. Porque vejam que a descrição que o Sismondi faz das crises e da miséria do operário, do desemprego, etc., praticamente o Marx incorpora no Capital. Desenvolve autonomamente, claro, ele não copia o Sismondi, ele desenvolve autonomamente, mas são os mesmos tópicos.
é a perspectiva crítica. A diferença entre o Marx e o Sismondi é que o Marx, e aí, mais uma vez, a gente pode ver no Marx uma revolução teórica, no sentido atribuído ao termo pelo Thomas Kuhn, considera que o capitalismo deve dar lugar a uma nova sociedade pelo desenvolvimento das suas contradições internas. O Sismondi, eu peguei o livro do Sismondi, Os Novos Princípios de Economia Política, e ele fala, olha, cabe ao Estado... Em primeiro lugar, ele diz, olha, o objetivo da produção de riqueza é a felicidade humana. Não é isso que está acontecendo hoje. Então, cabe ao Estado regulamentar o processo produtivo, basicamente, regulamentar o processo de acumulação, para facultar que esse enorme aumento da produção, propiciado pela Revolução Industrial, pelas máquinas, etc., seja convertido em meio de implementação da felicidade humana. Então, ele não põe em questão a estrutura capitalista como faz o Marx. Pelo menos nesse trecho dos novos princípios de economia política, ele considera que cabe ao Estado dirigir a acumulação. Tanto que ele apresenta a economia política como uma ciência de governo, destinada a compatibilizar a produção econômica com as exigências da natureza humana. Então, a gente vê que o frame teórico do Sismondi ainda não ultrapassou do Adam Smith, dos rios naturalistas, mas está ultrapassando. E o próprio Sismondi fala, olha, eu vou desenvolver essa perspectiva crítica, entre aspas, em função da crise de 1819. A crise nos obriga a reanalisar os processos econômicos, a rever as teses da economia política, que aquilo que é apresentado como natural e harmônico pelos economistas políticos até hoje, diz ele, desagou em enorme miséria, em desemprego, em fome. Então, a crise econômica põe o Sismondi no limite da economia política clássica, no início da crítica da economia política clássica. O Marx considera que ele e o Ricardo foram contemporâneos e até discutiram pessoalmente. Um ano antes de morrer, o Ricardo foi lá para Genebra para discutir com o Sismondi essa questão do excedente, da crise. Mas o Marx considera que eles são os últimos economistas clássicos. Agora, o McCulloch, o Jean-Baptiste Say, o Marx já considera que são economistas vulgares. É o termo que ele usa, que não são economistas preocupados em analisar a estrutura econômica capitalista, como fizeram o Adam Smith, o David Ricardo e o Sismondi. Mas são apologetas. Ele fala, esses economistas, eles ficam na aparência dos processos com o objetivo de simplesmente exaltar o contexto da sociedade atual. Tanto que a gente vê nesse capítulo em que a Rosa descreve a maneira como o Sismondi aborda a questão da acumulação, ele fala, olha, o Sismondi ele acha que tem que pôr freio na acumulação. Ele não compreendeu perfeitamente a dinâmica da sociedade capitalista. Tem que pôr controles. Como o Marx fala,
na sua crítica do Sismondi, como o próprio Sismondi aborda, né, no prefácio lá dos novos princípios de economia política. Mas dá para ver que o Sismondi ele abre um espaço de crítica da economia política que foi muito importante para o Marx desenvolver a sua crítica da economia política. O Sismondi, em vários aspectos, é um precursor da crítica do Marx. Vamos lembrar que os princípios da economia política ele publica em 1819. E os novos princípios em 1827. Em 1819, o primeiro, o Marx nasceu em 1818, e a segunda edição, que é mais em que ele acrescentou capítulos importantes, é de 1827. Você vê que o primeiro texto econômico do Marx não foi publicado, são os manuscritos de 44. Então, o Sismondi ele é um contemporâneo do David Ricardo, que ele admirava, e com o qual compartilhava teses do Adam Smith. Havia um respeito mútuo, né? O Ricardo foi lá em Genebra discutir com o Sismondi, tanto que quando ele publica os novos princípios, ele lamenta muito a morte do Ricardo. Eu achei curioso que, claro que devia existir, né, esse respeito entre os pensadores e tal da época, né? Mas é engraçado como, tipo, o próprio Sismondi ali, não lembro polemizando contra qual deles, mas acho que foi contra o Say, que ele teve que se defender de algumas acusações infundadas, assim, do tipo de ser um apologista do atraso, de ser contra a tecnologia e tal. Engraçado que em diferentes épocas, em períodos históricos, a gente vê algumas regularidades nos debates, né? Tipo, os caras não conseguiam, e é perceptível, assim, pelo menos a partir dos recortes que a Rosa apresenta ali das obras, a superioridade, né, intelectual mesmo, científica e tudo mais, de rigor ali que o Sismondi parecia utilizar, né? Tanto que ela coloca ali que acho que o McCulloch e o Say, principalmente, que os caras, eles tomam um processo inverso, né? Eles deduzem fazem uma dedução e todo o processo de investigação subsequente é para confirmar aquela dedução, né? E o Sismondi já parece ter esse espírito mais crítico, né? Do tipo, questionar o que está colocado, né, e tal. E aí, se destacando em relação a isso, né, e colocando os dedos na ferida, como a própria Rosa usa o termo, né, ele acaba incomodando, assim, digamos que o status que estava se estabelecendo ali da economia, né, como ciência. E aí os caras tiveram que apelar para alguns espantalhos, assim, para descredibilizar a obra dele. É engraçado perceber como se repete os métodos, né. É importante essa observação que você faz, Lucas, porque naquele momento a burguesia já estava se transformando numa classe reacionária, tinha chegado ao poder. A formação do Estado alemão e a formação do Estado italiano foram tardias, já ocorreram num contexto ideológico reacionário. Você vê que na formação desses estados prevaleceu essa ideologia romântica, e não o iusnaturalismo que alimentou a fase revolucionária da burguesia na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. E aqueles textos econômicos dos clássicos, até Ricardo, viam a economia capitalista como sendo regida por leis naturais. Afinal, a economia tinha chegado, em seu desenvolvimento, a um estágio em que, sem a intervenção de forças externas, basicamente sem a intervenção do Estado, ela iria se autorregular pelas leis do mercado. É a célebre mão invisível. Você vê que o Marx ele começa a sua crítica da economia política nos manuscritos
exatamente criticando esse ahistoricismo dos economistas clássicos. A consideração de que as leis do capitalismo são leis naturais e não históricas, portanto transitórias. O Sismondi, ele fica muito impressionado com o resultado da crise. Ele vai para a Inglaterra para editar as obras dele, publicar as obras dele lá, e ele vivencia. Ele testemunha a miséria, a fome, as condições de trabalho, o desemprego. Então, ele fica muito impressionado com isso. Aquele contexto não batia com aquilo que a teoria estava apresentando. Agora, mesmo nesse contexto, economistas como McCulloch e como o Jean-Baptiste Say, deve ser Jean-Baptiste Say, porque ele é francês, né? Estavam apresentando uma visão apologética, não estou encontrando outra palavra, do processo econômico. Então, por exemplo, a tese da harmonia. Aliás, muito interessante, porque o Marx, no Capital, de vez em quando se refere aos harmonistas, mas ele não tem uma nota lá dizendo quem era. E aí fica claro, lendo a Rosa, quem eram os harmonistas, né? A tese de que, se há um aumento de oferta, vai haver um correspondente e automático aumento de demanda, restabelecendo-se o equilíbrio num contexto de troca diretas de mercadoria, em que o papel da moeda, que tem um papel crucial nas crises, é eliminado. A tese da compensação, a tese segundo a qual, tese que o Marx critica no Capital, quando a máquina tira um emprego, ela cria outro. Então, a maquinização do processo de trabalho demitiria gente numa fábrica, mas admitiria em outra, de tal forma que os processos ocorreriam num tal automatismo que a economia se desenvolveria sem traumas. Você vê que quando a Rosa explora as obras aí do McCulloch e do Jean-Baptiste Say, ela trabalha principalmente com essa tese da harmonia e com a tese da compensação. É como se o capital tivesse mecanismos internos de supressão automática de contradições tendenciais. Aí o Sismondi fala, olha, as coisas não estão batendo. Daí os economistas, corporativisticamente, baterem no Sismondi, como fizeram com Marx também, né? Agora, o Marx, ele sempre foi marginalizado. O Sismondi participava de várias academias de ciências. Ele também era um historiador, então ele tem uma história dos povos italianos, uma história dos povos franceses. Você vê que ele tinha um certo prestígio porque os princípios de economia política, quando foram publicados em 1819,
No mesmo ano de 1819, saiu uma edição italiana. Saiu uma tradução italiana. Mas quando ele se chocou com a corporação dos economistas políticos, a reação veio imediatamente. E outra que ele não estava propondo, como Marx fez no manifesto, que os operários conduzissem uma luta política contra o capital, assumissem o poder e suprimissem a propriedade privada. Ele estava propondo um processo regulatório, que o Marx chama de reacionário. Ao ponto de ele chamar Paul Sismondi como grande ideólogo do socialismo pequeno burguês, que talvez seja o que predomina hoje também, né? Boa parte dos socialistas não está trabalhando no sentido de impulsionar as contradições internas da sociedade capitalista. Não está trabalhando teórica e politicamente no sentido de impulsionar as contradições internas da sociedade capitalista, mas no sentido de criar 1000 mecanismos reguladores que reduzam o impacto do capital sobre a classe trabalhadora, sobre a sociedade como um todo e, hoje, sobre o meio ambiente. Vamos levar em conta, quando a gente lê, por exemplo, o Minha Luta, do Hitler, a gente vê que ele conviveu com social-democratas, ele foi operário por um certo tempo na indústria da construção civil. E ele vai manter essa conexão com a classe trabalhadora, mas numa posição de confronto com social-democratas e comunistas, e se alimentando dessa ideologia romântica. Que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é exemplificada pelo movimento tradicionalista. Só que, no caso do Hitler, ele dá um contorno racial, racializador à sua alternativa política. Eu sempre repito isso porque eu acho interessante ler o Minha Luta, do Hitler, porque o Minha Luta foi publicado no final em 1925, se não é 26 ou 27. Os nazistas chegaram ao poder em 33. E no Minha Luta está lá meridianamente claro o que o Hitler e os nazistas propunham fazer. Ninguém pode dizer que aderiu sem saber como Heidegger deixou escapar num certo momento do pós-guerra. Não dava para não saber. Então, você vê, é uma reação àquele capitalismo implodindo as velhas relações familiares, como diz o Marx, as velhas nacionalidades, os velhos costumes. O que está fazendo até hoje. Se é que hoje os costumes conseguem envelhecer, né? Professor, você acredita que, né, hoje em dia o termo que as pessoas começaram a usar é o woke, né? Falar, não, porque
Isso é o woke. Aí o woke é coisa LGBT, negro, direitos trabalhistas, é o termo guarda-chuva para tudo. Aí um pai de uma amiga minha falou assim, chamar os Estados Unidos, chamar alguém que mora nos Estados Unidos de estadunidense é woke. É contra os bons costumes. Tem, uma escalação assim bizarra. Veja, esse avanço predominante, tendencialmente hegemônico da, da direita, chegando ao ponto da articulação do neonazismo. A gente vê a eleição alemã de ontem, anteontem, de domingo, levando a um crescimento exponencial daquele Alternativa para a Alemanha, né, que conseguiu mais de 20% dos votos, superou o Partido Social Democrata. É um processo que ocorre nos Estados Unidos. A gente vê a eleição do Trump e os auxiliares dele fazendo saudação nazista, e ele com um discurso compatível com essa propensão. Mas, simultaneamente com isso, a gente vê na eleição alemã, e a gente vê também nos Estados Unidos, o crescimento de uma nova esquerda. Por exemplo, na eleição alemã, todos os analistas dos comentários que eu li, acharam surpreendente o crescimento, a taxa de crescimento daquele partido chamado Die Linke, que é a esquerda, que é um herdeiro do Partido Comunista Alemão. Na área de Berlim, que é a maior área metropolitana da Alemanha, essa esquerda ganhou. Ultrapassou em muito o mínimo para pôr deputados dentro do parlamento alemão. Então, eu acho que nós temos que aprender ou tentar interpretar esse processo de mudança também de uma forma contraditória. Você vê esse nosso modesto grupo de debates de textos do Marx, da Rosa, do Capital. Eu mandei um e-mail para a turma, a resposta veio imediata e intensa. Isso tem um caráter político que nós devemos considerar como um elemento da nossa realidade. No sentido daquilo que o Gramsci, nas suas teses sobre o Maquiavel, chamava de partido orgânico da classe trabalhadora. E não é o partido enquanto organização, mas é o partido enquanto todas as organizações, publicações, iniciativas que estão agregadas e se desenvolvem juntamente com a classe trabalhadora. Essa ideia de um processo não contraditório é o que a Rosa e o Marx criticam no McCulloch, no Jean-Baptiste Say. Tem uma mudança, então vai ocorrer uma mudança compensatória, restabelecendo o equilíbrio. Você vê no último ano, nos últimos 2 anos, período aí da guerra de Gaza, transformação de Gaza num campo de concentração.
a quantidade de manifestações e a magnitude das manifestações pró-palestinos no mundo inteiro. Claro que isso vem acompanhado também de um aumento do antissemitismo. Quer dizer, o processo, ele evoca, estimula e ajuda a desenvolver tendências à esquerda e à direita, como todo processo numa sociedade contraditória. Por exemplo, eu fiquei muito surpreso quando o Bolsonaro foi eleito, nas vésperas da eleição, quando as pesquisas já indicavam a possibilidade dele ser eleito. É a maneira como muitas pessoas que até então tinham um comportamento de esquerda, à minha volta pelo menos, ou pelo menos não tinham um comportamento de direita, a visão apocalíptica que essas pessoas passaram a ter daquele momento. Não era o apocalipse, era mais um passo no nosso processo histórico, no nosso desenvolvimento histórico. Mais um passo contraditório. Qualquer tendência a homogeneizar nos conduz a uma simplificação. Eu acho que nós temos que sempre tentar apreender a complexidade dos contextos, o que significa o caráter contraditório dos contextos. Tem aí bancada evangélica, mas tem movimento feminista. Tem misoginia, mas tem movimento LGBT. Tudo se articulando ao mesmo tempo e se confrontando nos nossos contextos sociais. Que é o que a Rosa aborda aí, acho que com grande felicidade, né? Esses capítulos me fizeram aprender muito, porque esses personagens, até então, para mim, tinham passado batido. Você lê o que o Marx fala do Sismondi sobre o manifesto, mas você nem presta atenção direito. É o socialismo pequeno burguês. Mas aí, quando a Rosa pega a obra do cara e destrincha e mostra o papel dele naquele contexto, tudo fica muito mais claro, né? A gente percebe que o processo é muito mais complexo do que parecia à primeira vista. Ela está fazendo algo que eu acho que pode ensejar, inclusive, trabalhos específicos. A gente tem falado, né, de trabalhos monográficos, que poderia, por exemplo, levar a uma monografia sobre a relação da obra do Marx com a obra do Sismondi. Ela tira o Sismondi da obscuridade e joga um holofote sobre o debate que estava ocorrendo na época. É claro que o Marx não podia fazer isso. Talvez a Rosa sugere que ele desenvolve isso nas teorias sobre a mais-valia. Mas no Capital, Marx estava desenvolvendo as próprias teses, a sua própria teoria. Ele não podia dedicar páginas ao Sismondi, ao Jean-Baptiste Say. Ele vai criticando na medida em que isso é necessário para o desenvolvimento das suas próprias teses. Mas a Rosa, ela recupera esse debate sobre a acumulação, que é um debate importante. E a gente vai ver que o Lenin também discutiu isso. Eu quero pegar esse texto do Lenin
chamado Sobre o Romantismo Econômico. Na verdade, é para a caracterização do romantismo econômico. Eu peguei uma edição russa, mas eu quero ver se eu acho uma edição em francês, aí, ou italiana. Eu acho até que eu tenho as obras completas do Lenin italiano, eu vou ver se eu acho. São as vantagens da digitalização, né? Uma coisa que eu nunca teria na minha vida. Agora está tudo no meu computador. Então, ela vai levantando aspectos da acumulação que o Marx já menciona e tal, que ele já critica, inclusive, no Capital, mas que fica numa posição tão secundária no Capital que a gente nem presta atenção direito. Eu confesso que eu comecei a prestar atenção no Sismondi lendo esses capítulos da Rosa. Agora, eram caras de grande prestígio na época, eram caras de grande prestígio nas universidades. Você vê que o tempo vai sedimentando, vamos dizer, o mérito, e vai jogando na lata de lixo aquilo que só fez barulho, né, num determinado período. O tempo vai sedimentando o quê? Vai sedimentando o mérito, né, a obra mais importante. Você vê que algumas obras foram ficando, né? Por exemplo, nessas minhas férias, eu quero ver se eu consigo completar agora, além de eu ler o Cervantes, eu comecei a dar uma relida no Maquiavel. Eu quero pegar a obra do Gramsci de novo e dar uma estudada com mais afinco. E a obra do Gramsci se apoia muito na obra do Maquiavel. E aí, eu peguei uma peça de teatro dele muito divertida, chamada Mandrágora. É uma comédia. E dei uma relida no Príncipe. Assim, eu li o Arte da Guerra, que eu não tinha lido ainda. É um texto muito importante para a gente discutir a formação do Estado moderno, aquele período que o Marx chama de acumulação primitiva do capital, né? É um texto com uma interface comum muito grande com o Príncipe e com os discursos. E agora eu quero reler os discursos, que eu acho o texto mais importante do Maquiavel. Nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, o Maquiavel já desenvolve uma teoria da luta de classes. Antecipa uma série de teses que seriam fundamentais para a ideologia burguesa e também para a crítica da ideologia burguesa. Por exemplo, a tese de que a propriedade tem que resultar do trabalho, que a propriedade da terra é incompatível com a república e com a formação dos estados contemporâneos da época dele. Ele via como um resíduo feudal, né? Então, Maquiavel é um grande antecipador, né, de teses políticas importantes. E hoje a gente já pega aí os textos nas suas primeiras edições impressas e tal, né? Dá para confrontar. Eu tenho uma edição do Maquiavel, do Guido Mazzoni e do Mário Casella. As edições atuais do Maquiavel, em geral, se referem a essa.
que é considerada uma edição primorosa. Muitas vezes reproduzem essa edição em novas edições. E o interessante é que essa edição do Maquiavel, ela foi publicada em 1929. Eu comprei num sebo americano, na época do fascismo, né? O Lucas deu uma saída, ele já está precisando ir. E aí tem uma imagem do Maquiavel, né, na capa, na contracapa, dizendo retrato do Maquiavel doado por Benito Mussolini ao Museu de Florença e tal, né? E tem uma introdução fascistoide, né? Fala da grande Itália, da nova Itália. Então, essa edição do Maquiavel, que é considerada hoje uma edição primorosa, os caras foram nos manuscritos e eliminaram uma série de erros de edições anteriores. Ela estava sendo elaborada no mesmo momento em que o Gramsci estava preso e escrevendo os cadernos do cárcere, né? Com base na obra do Maquiavel. Parcialmente com base na obra do Maquiavel. E aí a gente vê que a reação ao Maquiavel é sempre uma reação de teóricos políticos tendencialmente reacionários, né? Jean Baudin. Não sei, pessoal, talvez a gente possa parar por aqui hoje. Alguém teria mais alguma questão a levantar? Pamela, Francisco? A bola está quicando, eu tenho tempo. Eu não estou sem questões. Vitor, mais alguma coisa? Só o comentário de que realmente parece um projeto bem interessante. Estava acompanhando aqui o debate, mesmo não tendo lido o material, achei uma dinâmica, parece bem interessante. Só uma questão, na verdade, eu fui procurar o canal no YouTube e eu achei dois grupos de estudo do Capital, só tem um que eu monte. acho que eles não são relacionados ao O nosso grupo tem essas gravações que nós estamos fazendo aqui. Uhum. Então, nós é que aparecemos nos vídeos. Sim, o que eu tô procurando, eu tô achando, são todos canais muito pequenos. Procura Grupo de Estudos do Capital UFSM. Ok. Isso aqui, achei. Tem até o Karl Marx tocando rock aqui. Tem vários debates aí. Achei. Não estão editados, não. As besteiras que a gente fala também estão aí Não, no meio. é o vídeo bruto, entendo. Os erros que a gente comete, está tudo aí no meio. Entendo. Está aberto para editores voluntários que quiserem treinar. Pois exatamente. Olha, né? eu tenho tempo e uma capacidade mínima, dependendo. São quantas horas de bruto? Eu estou vendo aqui que são 50, 1 hora e... O maior que tem aqui eu estou vendo que é de 1 hora e meia. Pois é. Em geral é isso, é 1 hora e pouco. Com algumas orientações partindo do princípio que a média é 50 minutos. E agora, tudo isso aí, Vitor, supõe a leitura, né? Então, é o debate sobre um capítulo. Uhum. E aí tem debate sobre o livro 2, o livro 3, o livro 1, e sobre a Rosa também. Uhum. Pena que eu esqueci de gravar o debate anterior da Rosa. Então vai ficar uma lacuna. Não sei se vocês precisarem de alguém para editar os debates, eu posso tentar fazer alguma coisa. Eu tenho um mínimo de Não, mas capacidade. é legal. Ouvindo,
os debates, você vê como é que funciona o grupo de estudo. Basicamente, o grupo de estudo funciona como o que você viu aqui hoje. Sim, sim. Como o que você vivenciou aqui hoje. Entendo. De vez em quando a gente cai, aí volta, internet interrompe. Tem de tudo. De vez em quando o gato mia, cachorro late, está tudo gravado. Eu acho que tinha um cachorrinho do Lucas, se não me engano, que de vez em quando ele participa. Então tá, pessoal. Vamos ficar por aqui, então. Boa Até semana mais. a todos. Boa semana, boa noite. Eu acho que o nosso próximo encontro vai ser lá na segunda semana de março, se não me engano. Por aí. Mas, Vitor, seria interessante você continuar participando, mas no repositório do nosso grupo, você encontra a acumulação do capital da Rosa. E é um livro de leitura muito importante e muito útil. Precisar, eu posso mandar lá de novo, qualquer coisa. É só pedir. Hein? Se precisar, só pedir que a gente manda de novo. Não, se quiser, a gente manda também, manda para o seu próprio Telegram, põe em mãos. Eu tenho que fazer uma conta no Telegram, então eu tenho que ajustar as coisas. Mas você está no Telegram, né? Não, acontece que eu não estava no Telegram ainda, na verdade. Então entra no nosso grupo no Telegram. Sim. Só tenho que fazer uma mini batalha com o armazenamento no Telegram do e no celular. Signal. No Signal tem um grupo também que eu acho importante. Vou Pouca gente entra no grupo do Signal, mas tudo que eu ponho no Telegram, eu ponho no Signal. Assim, eu só vou ter que enfrentar o armazenamento pequeno do meu celular, mas eu acho que eu consigo baixar o Telegram, não deve ser muito pesado. Qualquer coisa é um jeito de usar no computador também, não tem muito problema. Claro, e outra coisa, tem a biblioteca tem Capital, tem Rosa, tem tudo, né? Dá para pegar em papel lá. Parece que eu tenho uma coisa para escutar enquanto eu tô fazendo minha caminhada agora, então vamos saber. Legal. Tchau, gente. Boa noite. Falou, tchau. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, professor.